O charlatão, falso profeta, Valdemiro Santiago, continua dando seus golpes, manejando muito dinheiro, aplicando em bens materiais, tentando driblar a justiça, fazendo de bobo o Brasil, usando o nome de Deus em vão, sendo ímpio, descumprindo o único mandamento que é do amor. Aqueles da igreja primitiva que tinham propriedades, vendendo-as, trazia o valor aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. O Valdemiro se dirige até pessoas necessitadas e diz que quanto mais necessitadas e endividadas, elas terão de contribuir com ele, que assim Deus abençoará e elas terão recursos. Tudo mentira, ninguém melhora de vida por isso, está explorando os mais pobres e desfavorecidos ainda para juntar patrimônios, investindo milhões em propriedades, em bens materiais somente, esquecendo o que Jesus falou. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mas pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim a árvore boa produz bons frutos. A árvore ruim produz frutos ruins. E os frutos do Valdemiro é enganação. Não existe cura, ele diz que vai haver cura, não tem. Venda de indulgências, que já foi feito antes pela Igreja Católica. Falsas promessas, exploração de pessoas pobres, enganação, estelionato, lavagem de dinheiro, corrupção, amaldiçoando aqueles que ele não gosta. Esses são os frutos do Valdemiro. É simplesmente 7 aviões que ele tem, são 600 maracanãs, o tamanho das fazendas com gado que ele tem. Certamente ele tinha há 20 anos atrás, deve ter ampliado, se bem que o gado está sendo muito fiscalizado hoje em dia, no Mato Grosso do Sul, também na Amazônia. Pois bem, são essas notícias de hoje. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que é recém-chegado, sinta-se abraçado, sinta-se em casa, na família, abrindo a mente. Você que é fã, seguidor, cego do Valdemiro, e você diz, pastor Frank, não fale do pastor Valdemiro. Aí eu digo para você, não fale do pastor Frank. Olha, mas o Valdemiro é homem de Deus, o pastor Frank também é homem de Deus. Na hora que o pastor Valdemiro parar de falar para milhões de pessoas, enganando-as, o pastor Frank também poderá parar de falar para pessoas a verdade que está falando também, né? Quando ele parar lá, eu paro aqui também. Meus queridos, a Igreja Mundial do Poder dos Cegos, infelizmente as pessoas serem cegas, viu? Está sendo leiloada lá no Brás por quase 160 milhões. É uma igreja, isso é o lance inicial, é uma igreja que vale 200 milhões. Ela está sendo leiloada pelo Ministério Público por conta de acúmulos de dívidas do Valdemiro, de aluguéis que ele não paga e de contas que ele tem de prestar e a justiça está cobrando. E por que ele não pagou as contas? Porque ao invés de pagar contas, ele investia em mais bens, a fome voraz por riquezas. Vocês sabem que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo disse, eu te dou os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. Jesus rejeitou, mas Valdemiro, Edir Macedo e outros aceitaram. Eles têm igrejas espalhadas em toda parte do Brasil, espalhadas pelo mundo com um único intuito: gerar dinheiro, pegar dinheiro, construir mais templo para gerar mais dinheiro, e é uma sede, uma fome sem fim. Eles envelhecem, apodrecem com a ganância pelo dinheiro. E todos os dias, ou seja, todas as noites, estão diante de milhares de pessoas carentes. E eles não têm a coragem de repartir um pouco dos bens que têm com os carentes, o que deixaria o coração do Pai muito feliz. Foi o que Jesus fez, foi o que os apóstolos fizeram, é o que eles não fazem. Todos eles, de uma forma bem generalizada. Ontem,
Uma pessoa comentou em um dos meus vídeos e disse: Pastor Frank, eu não acredito que eu vi você falando, encorajando as pessoas para não estarem na igreja, meu irmão. Você está deixando as pessoas expostas para Satanás no mundo, para serem tentadas. Você vai prestar contas. Aí eu respondi: amigo, eu não acredito que a igreja toda está louca e não entende o que Jesus falou. Ele disse: não é nem no monte e nem no templo o lugar de adorar. A adoração é em espírito e em verdade, porque Deus procura os tais para seus adoradores. O dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem no monte e nem no templo, é em espírito. Aí eu falei: então você e todos que estão no templo vão prestar conta breve, porque essa é a verdade. O Valdemiro envolveu-se com o PCC sob lavagem de dinheiro e está sendo aí, está envolvido até o pescoço com a justiça por causa disso. E se o Brasil fosse um país sério comparado com outros países, o Valdemiro teria perdido a permissão para ministrar em igrejas. Teria sido cassada a sua carteira de ministro, se um dia ele recebeu a do Edir Macedo. Ele perderia a concessão de ele atuar em templos há muito tempo. Deveria estar atrás das grades. Mas no Brasil, o Brasil é muito frouxo com as leis concernente a isso. A lei que aperta muito no Brasil é a lei de trânsito, a pessoa que não paga pensão, uns que sonegam impostos. Quer dizer, no caso dos líderes, eles têm essa facilidade, não pagam impostos. Ainda assim, mergulham na corrupção de cabeça. O homem é envolvido em todo tipo de corrupção referente a dinheiro. Ele diz assim: olha, o que tenho não é meu, é da igreja, só que a igreja é dele, está no nome dele. É tanto que se não fosse patrimônio dele mesmo, não fosse patrimônio dele, se a igreja primeiro fosse de Jesus, Jesus nem permitiria ele ter nem mesmo se adiantado com a corrupção dele, tiraria, deixaria outro no lugar dele. Mas como não é de Jesus, é dele mesmo a igreja, não tem como expulsá-lo, porque ele é o dono, né? Ele diz que a igreja de Jesus não é de Jesus, a igreja é dele. É tanto que se fosse de Jesus, Jesus não partiu pães e peixes, Jesus partia era os bens, não era arrancar dos pobres os bens. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que tem acontecido é que Valdemiro tem investido muito em patrimônios para deixar não sei para quem. Porque Jesus disse que um homem colheu muito e disse: tenho muito para muitos anos. E ele disse: se uma voz bradar e disser: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens para quem será? É isso que Jesus fala. Aí eu pergunto: o que você tem para quem será, Valdemiro? Você vai envelhecer e vai morrer. Para quê? Em busca de tanta coisa, de tanta riqueza, ao invés de ajudar os carentes, né? O que tem acontecido também é que ninguém tem recebido curas lá. É tudo fachada, é tudo mentira. É impressionante o povo do século XXI. Ele está na cadeira de roda, depois de passar pelo culto do Valdemiro, e perguntam: você recebeu sua bênção? Recebi, estou abençoado, recebi. Recebeu sua cura? Recebi, mas ainda está em cadeira de roda. Mas Jesus vai me curar, eu recebi minha bênção. Aquela garota, aquela jovem que foi exposta pelo Miguel sobre a cura da leucemia, que ela até falou que não queria ser exposta, ela fez o vídeo dizendo: eu fui curada e o câncer voltou. Poxa, aí eu pergunto, como é que foi curada? Como é que a pessoa diz que foi curada e o câncer voltou? Essa é a boa fé das pessoas. A pessoa tem uma fé tão boa que ela vai doente, aí passa pelo Valdemiro, o Valdemiro põe a mão na cabeça, a pessoa sai do mesmo jeito, e quando perguntam: você foi curado? Foi, em nome de Jesus, pela fé fui curado. Você ainda está aí sem conseguir andar, sem conseguir mexer o braço, ainda está aí sem conseguir enxergar? Mas eu vou receber. Quer dizer, as pessoas confessam que foram curadas sem ser curada. Quer dizer, mente quem está orando dizendo que tem uma cura, mente quem diz que recebeu a cura, e não estão servindo ao Pai. São pessoas desesperadas por uma cura, por uma bênção. E aí entram os charlatões, os lobos em pele de lobos. Todo mundo vê que são lobos, não tem nada de ovelha nem de cordeiro aí. Há muito tempo
que já mostrou a quem pertencem, que é Satanás. Mas o povo é muito cego, infelizmente, para entender isso. Em Aparecida do Norte, a idolatria é muito grande. São vendidos muitos objetos em nome da Igreja Católica. Mas lá no Valdemiro Santiago não é diferente, é a mesma coisa. São vendidos indulgências, todo tipo de coisa que você imagina. Em nome de cura. É tudo a mesma idolatria, a mesma romaria. O Valdemiro, ele tem amaldiçoado pessoas, mas a maldição tem voltado para ele. Maldição sem razão não pega em ninguém, né? Quando ele tem raiva, fosse o Marcelo Rezende, fosse o Eduardo Costa, ou qualquer um que cruzasse o seu caminho, ele amaldiçoava de uma certa forma. Só que a maldição voltou para ele. Ele vive numa guerra, numa peleja, e não tem mais aquela de eu não aguento mais, não aguenta mais. São pessoas pobres que foram extorquidas por você, pessoas que estão desamparadas. Você é apenas um ator, um personagem que foi criado. A sua máscara caiu há muito tempo. E não tem jeito. Grande é a ruína daqueles que tentam enganar a si mesmo e ao Pai. Então, meus queridos, vendo um vídeo no canal Aprendendo na Palavra, quero mostrar para vocês esse vídeo aqui. Vendo um vídeo também no canal do Felipe Câncio, mostrando o Jason Ferreira, um ex-pastor, que foi até o culto de Valdemiro e filmou tudo lá e viu a enrolação, a enganação, o charlatanismo, como é que funciona. Quero que você veja esses vídeos e diga nos comentários o que você acha. Louva ao Criador pela tua vida, você que está livre desse sistema venenoso que envenena, que engana e extorque tudo das pessoas, retira tudo e não deixa nada. Você que está livre, fora do sistema, levante a cabeça, siga em frente. Estamos juntos, grande abraço. Até o próximo vídeo. Agora, neste exato momento, ele faz uma preleção. Ele usa da Bíblia para poder influenciar pessoas. E ele está aqui agora, neste exato momento, realizando este trabalho. E o que acontece? Muitas pessoas, dezenas de centenas de pessoas, milhares de pessoas, vieram de diversos lugares para poder ouvir aqui a mensagem do Valdemiro Santiago. Ele que tem uma sede em São Paulo e igrejas espalhadas em todos os municípios de vários estados do Brasil. Então o que acontece? E está aqui, ó, aqui em Anápolis, né? Seguranças para todos os lados, mas a gente consegue chegar, né, em vários lugares. A esposa dele também, tá tudo ali, ó. Tá vendo, Brasil? Desse jeito aqui, ó, cheio, lotado. Pessoas com esperança de serem curados, amputados, cegos, pessoas com câncer, pessoas com diversos problemas, física, e tá aqui, ó, tá vendo? Desse jeito aqui. Me diga uma coisa, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pode falar só mais um pouquinho mais alto? Tudo bem, graças a Deus. Me diga uma coisa, qual que é o problema da senhora aqui? Tá com câncer no colo do útero e foi desenganada essa semana pelos médicos. Mandou embora pra casa, dispensou ela, mandou embora pra casa. E agora vocês tentaram um milagre aqui agora. E o que aconteceu lá em cima? Não deixaram a gente subir. Não deixaram vocês subirem? Não. Por que você acha que uma pessoa não deixou você subir lá? Não sei. Só prioridade, que tem mais de 8 mil pessoas. Falou que você não era prioridade. É porque tem mais de 8 mil pessoas, não sou eu que vou passar na frente agora. Mas você falou que você está numa fase bem difícil da vida, uma fase bem... Ele não quis saber. Ele não quis saber. Não. E você acha que Deus não pode fazer nada por você hoje? Eu creio que sim. E se você crê que sim, por que você acha que somente pelas mãos do Valdemiro você pode ser curada? Só Jesus pode me curar. Eu não ouvi direito o que ela falou. Só Jesus pode curar. Só Deus? Só Deus. Então quer dizer que não deixaram ela entrar lá? Não. Foi isso? Não deixaram você entrar? Brasil, como vocês puderam perceber aí, uma senhora não pôde, de maneira nenhuma, entrar aqui, tá vendo? São dezenas de pessoas, tá? Segurando aqui a segurança, tá vendo? A segurança. Aqui, por exemplo, ó, tem pessoas para vasculhar, vasculha tudo. Quem entra, quem sai, o que é,
o que não é, o que pode e o que não pode entrar. Então o que acontece? É bem difícil aqui para entrar. Não é todo mundo. Tanto é que uma senhora, aquela senhora, estava com aquela dificuldade que você apresentou agora, que eu mostrei para vocês agora. E o que acontece? E ela não pôde entrar aqui. Ela está numa fase terminal. E não quiseram aceitar a mulher. O que tem aí na sua mão? Aqui tem aqui, ó, do apóstolo e da bispa Francileia. Isso aqui é o óleo ungido? Óleo consagrado aqui, ó. Mirra, bálsamo, 7 unção e óleo do fogo. Só R$10 aqui, ó. A senhora está comprando por quê? É porque eu creio que meu Deus vai curar e libertar em nome de Jesus. Eu tô vendo que o senhor tá voltando da mesma forma que o senhor entrou. Por quê? Não, eu sou muito abençoado. O senhor tá abençoado. Tô. Mas o senhor queria sair hoje dessa cadeira de rodas, ok? Queria, mas não, outro dia eu saio. O senhor veio buscar a cura e tá saindo hoje do mesmo jeito que entrou? Do mesmo jeito que entrou. Será que ela tá saindo do mesmo jeito que entrou ou não? Não vai sair curada, se Deus quiser. E o que a senhora veio buscar aqui hoje? Vim buscar toda a minha cura e felicidade. E a senhora conseguiu o que a senhora queria? Consegui. O que foi que a senhora conseguiu? Consegui a minha libertação das maldades que tinham feito na minha vida, inveja, bruxaria e peso grande. Mas a senhora queria sair da cadeira de rodas? Quero sair. E por que não saiu até agora? Tem mais de 9 milhões de ovelhas e ultrapassa a marca de mais de 4.000 templos espalhados por 27 estados do Brasil. E sem contar, Brasil, que o seu salário mensal é atualmente mais de R$1 milhão por mês. E ele foi considerado por uma famosa e conceituada revista chamada Forbes, uma revista de economia, como o segundo pastor mais rico do Brasil. Sem contar, Brasil, que o apóstolo e empresário da fé ainda possui outros 82 templos. Quem sai, o que é, o que não é, o que pode e o que não pode entrar. Então o que acontece? É bem difícil aqui para entrar. Não é todo mundo. Tanto é que uma senhora, aquela senhora, estava com aquela dificuldade que você apresentou agora, que eu mostrei para vocês agora. E o que acontece? E ela não pôde entrar aqui. Ela está numa fase terminal. E não quiseram aceitar a mulher. Você entende isso? Olha só. Olha isso, Brasil. O que a senhora está esperando aqui hoje, querida? Estou esperando uma bênção na vida da minha filha, que tem paralisia cerebral, é cadeirante. Então a sua filha está com paralisia cerebral? Isso. A senhora acredita que Deus pode fazer isso para a senhora? Eu creio, eu acredito. Ainda hoje? Ainda hoje, eu tenho fé. Obrigado. Tá vendo, Brasil? A garota com paralisia cerebral. Essa garota que sofre com paralisia infantil, ela vai tentar falar com o Valdemiro ali agora. Tá vendo? O Valdemiro tá bem ali, ó. Eu quero ver se ela vai ser curada agora, Brasil. Tá lá, ó. A menina lá, ó. Tá vendo? Olha lá, passou pela mão. Agora do Valdemiro lá, ó. Passou pela mão do Valdemiro. Tá vendo, Brasil? E nada aconteceu. Tá aqui, ó. A garota tá saindo do mesmo jeito que entrou, ó. Olha ali, ó. Vamos agora aqui, ó. Moça, por favor. A senhora recebeu. O Valdemiro Santiago passou a mão na cabeça da sua filha. Passou a mão na cabeça da minha filha e na minha também. E agora? O que aconteceu? Minha filha, graças a Deus, ela tá melhor do que tava, né? Mas a senhora tá vendo? Ela tá andando? Tá fazendo o quê? Ainda não, mas eu tenho fé que vai. Quanto tempo, mais ou menos? Tenho fé que daqui pra quando eu sair daqui, minha filha vai andar. Ezequiel 34:2-4, o Senhor fala contra os líderes que abusam do rebanho. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentam os pastores as ovelhas? Você tem comido a gordura, vestido a lã e matado o cevado, mas não apacentaram o rebanho. Brincar com o que é santo não apenas prejudica as ovelhas, mas traz consequências eternas para os que enganam. Deus não será zombado e todo erro será cobrado. Seu nome? Joyce Cristina. Joyce Cristina. Joyce, só para que as pessoas que estejam em casa possam relembrar, você é a mesma garota, a mesma mãe de família, a mesma moça que estava lá no evento do Valdemiro Santiago, isso, em Anápolis. Tainara, com a minha filha Tainara, isso, na cadeira de roda, que eu passei por ele, saí da minha casa correndo, deixei meu outro filho em casa,
Fui com fé, porque eu acreditei muito, desesperada, né? Em busca da cura da minha filha, fui correndo, achando que, assim, que através dele, Deus ia usar ele para curar minha filha. Fui com fé, gastei dinheiro de Uber que eu já não tinha, entendeu? Para chegar lá com a minha filha cadeirante, botei muita fé e, infelizmente, minha filha não foi curada. Até hoje minha filha está na cadeira de roda. Assim, eu acho que, assim, muitas pessoas se aproveita da nossa fé, do nosso desespero em busca de cura, de objetivos. Se aproveita disso para ganhar dinheiro, para que a gente tenha fé neles. Mas eu acho assim que a gente tem que aprender uma coisa, a gente não tem que ter fé nessas pessoas, porque muitas dessas pessoas usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Certo. E usa a palavra de Deus nas costas da gente, nas custas da gente, que já somos pobres, estamos desesperados em busca de uma cura, e estamos desesperados em busca de uma porta de emprego, de alguma coisa, a gente acaba se desesperando e indo atrás de pessoas assim. Infelizmente, depois que a gente vamos abrir o olho, a gente só se iludiu com mais um, né? Vamos se dizer, com mais um. Você está indo super bem, colocando o teu depoimento, o teu coração, a tua sinceridade, os teus sentimentos. Você é uma pessoa de fé. Isso, eu sou uma pessoa de fé. Mas você, quando saiu de casa, para aquele dia, para aquele ginásio, lá mais de 6.000 pessoas, certo? Você, quando estava naquela fila, porque eu vi você naquela fila, desesperada para chegar logo, para passar por ele, para dar tempo de passar, colocando fé no ser humano e, infelizmente, colocando fé, gastando energia, gastando, sabe, tudo para chegar, infelizmente, num ser humano que não tem poder disso, que, infelizmente, só tá ali para enganar a gente, na verdade, enganar a gente e arrancar o que a gente já não tem. Você entendeu? Usando a palavra de Deus. É o que eu acho. Olha, muitas pessoas que chegaram lá, eu filmei, certo? Todo o evento Brasil. Vocês viram esse vídeo? Gravei esse vídeo mostrando vários cadeirantes, pessoas com suas muletas, pessoas pobres, inclusive muitos pobres que vieram de diversos lugares, né? Passando fome. Passando fome, inclusive. Isso é verdade. Foram acreditando nesse cara, no Valdemiro Santiago, não foi isso? Isso é verdade. Me diz uma coisa, fala pra mim das tuas condições. O Valdemiro Santiago, por exemplo, é um cara muito rico. Tem igrejas em todos os municípios de todos os estados do Brasil, até fora do Brasil, certo? Anda de jatinho. Você anda de jatinho? Eu mal consigo andar de Uber, moço. E é o que eu ainda, quando eu consigo, porque quando eu não consigo, eu tenho que ir de pé até na parada. Pra pegar onde fica a minha filha cadeirante, empurrando cadeira no sol quente. Enquanto ele tá lá, de avião, jet ski, de carro novo, e a gente aqui, depositando. E infelizmente, a todos os cultos dele é deposite tanto que você vai ser curado, deposite. Eu acho que assim, Deus, ele nunca pediu dinheiro pra curar as pessoas, né? E infelizmente a gente se deixa acreditar nessas pessoas, que se a gente depositar, que se a gente dá tanto, a gente vai ser curado. Eu acho que a gente tem que abrir mais o olho, vigiar mais, você entendeu? É o que eu acho. Eu acho que é porque ele não é um homem usado por Deus, porque eu acho que para a pessoa conseguir curar ou fazer algo por outro, pelo nome de Deus, ele tem que ser ungido, né? Ungido de Deus. E eu acho que é usado por Deus, né? Você acha que o intuito dele aqui era simplesmente granjear dinheiro, pegar o dinheiro das pessoas para construir mais templos, para pagar coisas, para pagar as próprias dívidas dele? Você acha que ele usa a vida das pessoas mais pobres e mais vulneráveis, mais carentes, para poder falar de Deus para essas pessoas? Com certeza, eu acho que sim, porque eu acho que se fosse para ele curar por amor, ele não pedia dinheiro em troca. Já vendo a situação da pessoa, ele não pediria dinheiro em troca para fazer não, né? Para pedir para Deus curar as pessoas ou abençoar. Eu acho que ele não pediria dinheiro. A gente peca, a gente não vigia e acaba caindo em cilada, que foi isso que aconteceu comigo. Caí em cilada, fui desesperada atrás de um ser humano, acreditando que ele ia ter o poder de curar minha filha. Eu botava lá e ele falando, corta pra mim, o Valdemiro é papapai, pepepé e pipipi. E pá no Valdemiro, O Valdemiro perdeu a paciência e falou, a mão de Deus te pesa hoje. Olhando aí, falando que ia abandonar a carreira. Sua carreira acabou mesmo, você acabou com a sua carreira. Porque ele vai murchar como a erva verde.
tempo que ele vai murchar como a erva verde. Pois é, meus amigos, a Igreja Mundial do Poder de Deus do apóstolo Valdemiro Santiago está fechando suas portas e, por mais incrível que pareça, isso não foi o pior que aconteceu com ele, tá? Você vai descobrir tudo o que está acontecendo com o Valdemiro agora, e esse programa, meu irmão, deveria passar na televisão porque alertaria muita gente, tá? Nós vamos aprender aqui que não vale a pena brincar com a fé das pessoas, brincar com a Bíblia, comercializar a palavra, brincar com Deus, porque por mais que demore, o fato é que uma hora a conta acaba chegando. Pra quem não sabe, tudo começou a desmoronar mesmo no tempo daquela crise que aconteceu no mundo, né? O Valdemiro, enquanto tava muita gente papocando no mundo todinho, sabe o que foi que ele fez? Ele pagou para uma empresa escrever nos grãos de feijão a frase "Se tu, uma bênção". Qual que foi a sacada dele? Olha, você compra esse feijão por 1.000 conto, que não é comprar, tá? É ofertar, porque se ele utilizasse a palavra comprar, aí ele teria que emitir nota fiscal, né? Aí teria que declarar no imposto de renda e tal. Então, ele não usou essa palavra vender. Mas você mandava até 1.000 conto pra ele, pra igreja dele, né? Recebia o seu caroço de feijão com aquela frasezinha escrita "Se tu, uma bênção", e quando o pé de feijão nascia na sua casa, tava lá na folha escrito "Se tu, uma bênção". A promessa era a seguinte: olha, você vai ser curado, tem muita gente morrendo, mas você vai ser coberto pela mão de Deus e tal. Meu irmão, a verdade é que Deus estava vendo essa palhaçada todinha. E o próprio Ministério Público entrou nessa história toda, e sua vida e sua igreja começou a desmoronar a partir daquele exato momento. Só pra vocês terem noção, o cara perdeu o seu jatinho particular. Que pena, né, meus irmãos? Eu espero que você que vá para a Igreja Mundial aos domingos de metrô, eu espero que você vá orando pelo apóstolo, tá? Porque o negócio não tá fácil. Perdeu o seu jatinho. Que pena, que triste, né? Olha só isso aí. Avaliado em 21 milhões de reais. Tudo acontece porque o ex-genro dele teria dado o avião como uma garantia diante de uma dívida que ele herdou num banco. A justiça determinou que a aeronave deveria ser entregue a um oficial de justiça e então vendida para pagamento da dívida ao banco. Valdemiro Santiago rebate, dizendo que foi vítima de um golpe do ex-cunhado e que não assinou nenhum documento dando como garantia a aeronave para que ele pudesse tirar o dinheiro no banco. Ainda cabe dizer que a justiça identificou que o Valdemiro Santiago tentou mudar ali a posse da aeronave para uma outra empresa que tinha envolvimento religioso, numa clara tentativa de forjar e esconder os patrimônios do bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pois é, meus irmãos, a brincadeira do Valdemiro com as coisas sérias estão chegando ao fim, não é? Eu não sei se vocês se lembram, mas naquele tempo que ele levou aquela golpeada aqui no pescoço, né? Vocês se lembram, né? Vocês acreditam que os caras pegaram a camisa dele, que tava suja, e começaram a comercializar? É brincadeira? Olha só esse trechinho aqui de alguns segundos. Olha só. Nós passamos a camisa que está com o sangue que o homem de Deus derramou. Tô passando agora com a camisa, tocando em todo o manto, ó, de fora a fora. Você vai sair daqui, eu falei pra vocês. Esse vai ser o domingo mais abençoado, igreja. Com a camisa com o sangue dele, onde as pessoas viram o outro lado. Tô colocando as digitais, que vai lá pra Israel. Pois é, meus irmãos, podemos afirmar que o cara brincou demais com coisa séria. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que participam desses propósitos e tal, é porque elas estão desesperadas. Elas vêem na televisão depoimento, testemunho, aí muitas das vezes ela pega aquilo que até não tem, pega até emprestado pra mandar 1.000 conto, porque ela quer sair. A pessoa já tentou de tudo pra ser curado, já foi no médico, já tomou dinheiro emprestado, já gastou com remédio, aí ela vê aquilo como a última esperança dela. É por isso que eu digo que ele brincou demais. Olha só o tamanho de uma das dívidas, tá? Olha só uma delas. Aqui tá no Metrópolis. Igreja de Pastor Valdemiro acumula dívida de 480 milhões de reais. E sabe o que é que ele tá fazendo depois da dívida? Pedindo mais dinheiro do que nunca. Só que agora não tá pedindo 50 reais correspondente à sua idade. Se você tem 70 anos, manda 70 conto. Se tem 20 anos, manda 20, como ele tava fazendo. Agora não é não, tá? Agora é 1.000 conto, é 10.000 conto e por aí vai. Olha só isso aí. Eu tô chamando 200 mil pessoas. Eu não, Deus. E nós estamos enviando 200 mil chaves. E não é para quem tá sobrando, não. É você que tá desempregado, vai participar. Quem tá endividado vai participar. Se é para você prosperar, se é para prosperar o povo, prosperar a nação,
Então, quanto mais problema financeiro você tiver, mais você tem que participar, se esforçar. O cara pega a imagem de Deus, meu irmão, o Criador dos céus e da terra, e ainda coloca o pobre contra a parede. Olha, é pra você que tá lascado mesmo, tá? Você que tá na pindaíba, é pra você mesmo. Aí vai indo, né? A dívida aumentou e a forma de pedir também mudou. Agora é de 1.000 pra lá, né? Olha isso aí. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investirem 10 mil, 5 mil, 2 mil. Isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pois é, meus irmãos, e como nós vivemos em uma cultura onde as pessoas não gostam de estudar, a pessoa, antes de ser crente, já não gostava de estudar. Aí, sendo crente, aí é que ela não vai estudar mesmo, porque ela entende o seguinte: não, se eu orar e fazer jejum toda semana, já tá bom demais. Aí a pessoa não estuda a Bíblia, pode até fazer um curso teológico, não faz. A pessoa não gasta nem 5 minutos por dia lendo a Bíblia. Aí o que é que vai acontecer? Quando aparecer isso aqui na televisão, ela cai pra dentro, meu irmão. Porque também envolve a ganância, né? A pessoa pensa, rapaz, eu invisto 10 mil, aí eu vi o testemunho de alguém que investiu 10 e ganhou 2 milhões. Aí o que é que eu vou fazer? Vou mandar 10 mil conto. É como se fosse um tigrinho da fé, né? Eu não tô colocando aqui em mérito o caráter dele, não quero nem tocar nisso aqui. Eu estou falando daquilo que está explícito na internet, tá? Que com a visão bíblica que eu tenho, isso aqui não funciona. Não funciona, tá? Pois bem, senhores, aqui nessa reportagem que tá no exame.com fala: sede da Igreja Mundial do Poder de Deus vai a leilão. Lance inicial é com 40% de desconto. Tá aparecendo aí na sua tela, né? A sede da Igreja Mundial do apóstolo Valdemiro, localizada no bairro do Brás, região central de São Paulo, será leiloada com lance inicial de 157 milhões. Valor de avaliação do imóvel é estimado em 261,8 milhões. O processo faz parte de um cumprimento de uma sentença relacionada ao endividamento aos aluguéis de um prédio na cidade de Paranguaçu Paulista, onde funcionava uma filial da Mundial. E só vai piorando a situação dele, tá? Na parte que ele mais tocou, que foi na parte do dinheiro, é onde ele mais está sendo tocado também. Olha só isso aqui. Genro de Valdemiro Santiago é investigado, tá? Quero deixar bem claro que ele está sendo investigado por golpe contra o pastor. Felipe Lani teria tentado se apropriar de 15 milhões da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Na parte que ele mais tocou é onde ele tá sendo mais cobrado, meu irmão. Não é brincadeira não, o que você planta, você colhe. E uma das coisas piores que tá acontecendo também com ele, essa aqui, olha. Essa reportagem está na revista Oeste. Valdemiro Santiago é investigado em operação que liga a igreja a... Tá aparecendo aí a palavra na tela pra vocês, tá? Pastor teria emprestado o templo religioso para integrante do PC, lavar dinheiro, tá? A Polícia Federal, no âmbito da Operação Mafiosa, investiga um possível vínculo entre o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, e William Barilelli, conhecido como concierge do crime, né? Ou seja, o negócio aí só vai piorando, a imagem dele, a reputação dele e o número de fiéis cada vez a mais caindo. Afinal de contas, quando a pessoa é interesseira mesmo, porque esse tipo de igreja, irmãos, elas atraem gente interesseira, tá? Gente gananciosa, quer ficar rico de qualquer jeito. Aí quando a pessoa vê que o negócio tá quebrando, aí ele pula do barco, né? Ah, rapaz, a Igreja Mundial tá fechando as portas devagarzinho, igreja fechando atrás de igreja, templo sendo leiloado, investigação não sei de quê. Eu vou capar o gato. Aí o cara capa o gato e a igreja seca, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô com um pingo de pena, meus irmãos. Se fosse uma igreja que pregasse a palavra, que tivesse interesse mesmo de resgatar vidas, para que essa pessoa conhecesse a salvação, mudasse de vida. Mas não, quando o cara chega lá, o que ele ouve é o seguinte: Deus não tá nem aí pra sua religião. Você pode ser macumbeiro, católico, crente, ubandista, ateu, não importa. Ou seja, porque eles não têm interesse mesmo na alma da pessoa. É o que deixa a entender. Porque religião não salva, mas leva pro inferno. Dependendo da religião que você esteja, ela pode estar te afastando de Deus a cada dia que se passa. Estranhe quando você vê alguém com esse palavreado, tá?